E aí nós vamos então como calcular os juros compostos. Existem várias fórmulas então, e existe HP12C também que faz esses cálculos com mais rapidez. A diferença aqui dos juros compostos no juros simples, vocês vão ver o seguinte, ó, as abreviações dos termos vão mudar um pouco. PV é o valor presente, FV é o valor futuro. No juros simples, o PV seria o capital, o FV seria o montante, o M. As outras, os outros fatores continuam igual, o N, o I, o J, que é o juro do período. Então, como que nós vamos fazer os cálculos? Utilizando estes termos aqui, ok? Temos aqui, ó, e esse fator aqui, ó, esse fator aqui é o que faz duplicar os valores, ou seja, faz a capitalização ser composta. No juros simples, na fórmula de juros simples, né? Juro igual ao quê? Capital vezes o I vezes o N. Não tem essa capitalização do 1 aqui, ó. Esse 1 mais a taxa elevada a N é que faz na fórmula ser composto. Então, você utiliza isso às vezes aqui dividindo. Mas isso a gente vai ver logo na sequência, na próxima transparência. Então, aqui estão todas as fórmulas de juros compostos. Valor futuro, ou o montante. Como que eu calculo ele? Então, eu pego o capital vezes o fator de juros compostos. Capital vezes a taxa vezes o N. Se eu não tiver o capital, mas tiver o montante, para trazer a valor presente, ó. Pega um investimento aqui de vários períodos, onde tenho as entradas de capital, tem um valor futuro aqui, ó. Tem um valor futuro de 10 mil aqui. 10 mil. Como que eu faço esse valor aqui voltar a esse valor aqui? Esse que é o valor presente, ó. E esse é o FV, valor futuro. Como que eu faço para voltar para cá? Essa fórmula aqui, ó. Esses 10 mil para cá. Ah, uma taxa de 10%. 1, 2, 3, 4. 4 anos. 4 anos. Então, 10%, 4 anos. Coloca na fórmula. PV, FV, são os 10 mil daí. São os 10 mil aqui, ó. 10 mil. O I, 0. 10%. Não é isso? Quanto é 10 100 dividido? 0,10%, unitário. Está em anos, a taxa também é anual, certo? Ao ano. Taxa também ao ano. 4 anos. Aí, só faz o cálculo aqui, você vai ter a resolução. Só um pouquinho, vamos ver aqui então, fazendo o cálculo. 0,10 mais 4 elevado, aí 10 mil
inverte sinal, divide. Valor presente, 6.830 com 13. Ok? Então, simples assim, meus queridos. Tá? Mas se eu não tiver, se eu quiser saber os juros, eu tenho os 10 e tenho 6. Juros igual a FV menos V, menos PV. 10.000 menos 6, quanto deu de juros? 368. Mas se eu não tiver o tempo, por exemplo, se eu não tiver o tempo, como que eu descubro? Se eu não tiver o I, como que eu descubro, ó, a taxa? Então, nós vamos ver todas essas fórmulas aqui para a gente fazer os cálculos, né? Nós vamos começar, então, observando aqui uma linha com entradas e saídas. Isso é muito interessante para vocês entenderem o fluxo financeiro. Então, a movimentação de um capital ao longo de uma escala de tempo de juros compostos se processa mediante a aplicação, desses fatores conforme pode ser visualizado a seguir. O fator de capitalização FV, olha aqui, ó. Esse é o fator de capitalização. E o fator de atualização, ou PV, que seria a divisão, no caso aqui, né? O que muda só a divisão. FCC, fator de capitalização, igual fator de atualização do capital. Então, como que vai? Você pega PV, você pode descobrir quanto ele vai ser no futuro, como também você pode voltar essa tecla para saber quanto ele vai ser no presente. Pega ali um valor que é futuro lá, quanto ele vai ser aqui. Aqui sempre vai ter, então, essa linha que determina o tempo, né? E aqui os períodos, e as taxas de juro, o valor do capital e assim por diante. Então, nós vimos aí as fórmulas, resumindo aqui, ó, algumas fórmulas que nós vamos ver já na próxima tela. Depois nós vamos ter a descoberta do N e do I, do tempo e da taxa, logo em seguida. Então, vamos aqui para a primeira fórmula, para descobrir o PV. Como que você faz para descobrir o PV? Vamos pegar esse exemplo aqui. Se uma pessoa deseja obter R$ 27.500 dentro de um ano, quanto deverá ela depositar hoje numa alternativa de poupança que rende 1,7% de juros ao mês? Como que nós fizemos lá para fazer a leitura disso aqui? Então, ler com calma. O que que ela quer aqui, a pessoa? Ela quer 27.500. O que que é isso aqui? É o FV, não é o FV? O FV é o valor futuro. Então, tu pega e seleciona aqui FV em
Um ano. Um ano. Lembra que nós temos que deixar sempre os períodos iguais? A taxa está ao mês, ó. A taxa está ao mês. 1,7 é o mês. Só que ela está em porcentagem. Divide por 100, 0,017 unitário. Mas ela é ao mês. E aqui está o ano. Ou eu mudo a taxa em ano, ou eu mudo o tempo. Então é melhor mudar o tempo aqui. Porque a taxa tem a fórmula de juro composto mais difícil de fazer a conversão. Não é simplesmente pegar 1,7 dividido vezes 12 para saber ao ano. Não é assim. A fórmula de juro composto, de mudança da taxa composta, é diferente. Depois nós vamos tratar sobre ela, trabalhar ela. Então, um ano são 12 meses. Tendo esses fatores, aí é fácil fazer, então, a conta. O que eu estou querendo? Eu estou querendo o PV. Então, eu vou lá e busco qual é a fórmula do PV. Qual é a fórmula do valor presente? FV é o valor futuro dividido pelo fator de correção. Fica fácil daí, ó. PV 27.500, 1 mais a taxa, que está aqui, elevado a 12. Na HP 12C, para fazer essa questão do elevar a 12, né? Do elevar a 12, quais são as teclas que a gente utiliza? Então, 1.017 elevado a 12. Na HP, você vai pegar 1.017 e Enter. Enter. Aí você vai digitar o fator de potencialização 12 e vai digitar a tecla Y na X. Y na X, ó. Essa aqui, ó. Viram ali? 1,2242. Então, 1,2242. Não preciso tirar da HP e digitar de novo 27 dividido por esse. HP você vai fazer o seguinte, né? Vai dar um Enter aqui. Vai pegar, digitar o 27.500, 27.500. Pode dar um Enter de novo. E aí tem uma tecla aqui, ó, que é o X inverte Y. Essa tecla aqui, ó. Ele inverte. Então é 27 dividido por esse número agora. E aí você aperta o dividido. Dando o valor de 22.469, ok? Repetindo ali, 1.017, Enter, digita o 12, tecla X na Y, 27.500 e X inverte Y, dividido 22.463,70. Agora, vou mostrar para vocês
essa resolução de conta na HP12C, ó, tá aqui, ó, HP12C. De qualquer forma, eu tenho que saber esses fatores aqui, senão fica mais difícil para mim fazer. Na HP12C, você vai digitar, então, sempre começando ou pelo capital, mas HP não importa a ordem dos fatores. A única questão que você tem que se ater é que você tem que deixar o fator que você tem, ou FV ou PV, negativo, tá? Você tem que deixar ele negativo aqui. Para deixar ele negativo, você vai, então, primeira coisa você vai fazer, FCLX. Essa tecla FCLX aqui, ó, é para limpar a memória, limpa a memória da tua HP, não fica nenhum valor dentro dela. Aí você digita 27.500, né? 27.500. E aí você digita a tecla CHS, essa tecla aqui, ó. Ela já deixou negativo, ó. O valor está negativo agora. Então ficou os 27 negativo. O que é o 27? Ele é o valor futuro, ó. Então na HP vão ter essas teclas aqui, ó, com todas essas letras, ó. FV, PMT, PV, I, N. Você vai usar essas teclas simplesmente. Então você vai digitar aí o 27.500, você vai dizer que ele é o FV. Só aperta a tecla FV. Aí você vai digitar a taxa. Na HP você não precisa converter em unitário, você vai usar esta taxa aqui, ó. 1.7 e aperta o I. Você vai digitar 1.7 e dizer que isso é a taxa. E aí, 12 meses. Isso você sempre vai ter que deixar igual. O tempo entre a taxa e o tempo. Em meses, taxa em meses. Em ano, taxa em ano. Aí, digita então 12 e aperta o N. E aí você quer, o que você quer descobrir? Qual é o teu ponto de interrogação? O PV. Então você vai aqui em cima, tem o PV e você aperta o PV. Vai aparecer então na tua HP 22.463. Ah, professor, não deu certo o meu cálculo. Às vezes, porque na tua HP tem aqui no cantinho, ó, num cantinho aqui, o C, que é o juro composto. E aí você vai ter que deixar ela configurada no C, no juro composto, usando a tecla EEX, certo? Então, E é STO, EX, ok? Aí vai aparecer lá a tecla C. Aqui nesse exercício nós vamos procurar o FV, ok? Valor futuro. Se vocês observarem internamente, os dados são os mesmos, a taxa, o tempo. Antes a gente buscou o PV, agora a gente quer o FV.
Então, uma aplicação de 22, então se eu aplico 22 hoje, daqui um ano, a uma taxa de 1,7, a juro composto, quanto que vai dar? Então, ele sempre vai dizer que é juro composto. Quando é juro simples, ele não cita que é juro que é composto simples. Se ele não citar, é porque ele é simples. Aí, o que acontece, ó, faz aquela questão da seleção dos dados, transforma ano em mês, então um ano, 12 meses, e transforma em unitário. Qual é a fórmula? Esta aqui, ó. Esta fórmula aqui, ó. Certo? Valor futuro é o PV vezes o fator de multiplicação aqui de capitalização. 22 vezes 1 mais 1,7 na 12. Como que tu faz essa potenciação? Usando essa tecla aqui, ó. Então, você vai colocar 1 mais 0,017, aperta o mais. 12, aperta YX. Vai dar esse valor aqui. Aí tu digita 22 vezes. Na HP12C é esse cálculo aqui, ó. Primeiro, vai ligar ela, vai zerar aqui, essa tecla e essa aqui. Vai digitar o 22.463.70. Vai colocar essa tecla aqui, que é uma tecla que é negativa, tá? Deixa negativo. Esse valor fica assim, aqui, ó, vai aparecer ali negativo. Você vai dizer que esse valor é o PV, ó. Ele tá aqui, ó. Por isso que é importante fazer essa parte aqui. 1,7, então aqui é sem transformar em unitário. 1,7, aperta o I. Aqui. 12, aperta o N, que é o tempo. E aí você clica na célula FV, que vai buscar o valor futuro, ou FV, valor futuro, ok? Vamos para os próximos. Ainda antes de passar para um outro item, eu só vou explicar mais algumas coisinhas para vocês.